Neste instante, somos a consciência do Cristo. Estamos alinhados com a lei cósmica e todo o poder da divindade flui através de nós para perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, para não nos deixar cair em tentação, nos mantendo na direção da realização espiritual. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência desperto. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a realização de Deus. O mestre pode compartilhar a sua visão de como podemos realizar Deus? Ô Gilson, aqui essa expressão realizar Deus, nós também fazemos uso dessa expressão, como de todas as expressões disponíveis acerca desse assunto. Mas não podemos confiar muito nessas expressões, porque quando nós nos aproximamos delas, investigamos essas expressões, elas não apontam diretamente para a própria coisa. Sempre é assim. As palavras das quais nós fazemos uso, elas não sinalizam a verdade. Elas são apenas expressões para apontarmos para aquela dada coisa. Mas a própria palavra em si, ela não nos ajuda a ter uma visão clara daquilo que ela representa. Assim é essa palavra, realizar Deus. Aqui se trata da ciência de Deus, não da realização de Deus, no sentido de que você vai alcançar isso em algum momento, em algum instante, em algum dia. Porque aqui não temos o elemento tempo presente nesta ciência. A realidade daquilo que é você em sua natureza verdadeira, ela está presente. Mas também não podemos negar que está presente também a ilusão. Esta sobreposição a esta realidade, que é esse elemento, que é o eu, o ego. Então nós fomos condicionados, e aqui a palavra condicionado é programado, é colocado numa disposição de condicionamento para carregarmos essa crença da separação, para vivermos dentro desse princípio de separação, de dualidade. É algo que o pensamento em nós tem estabelecido como sendo real, verdadeiro. Criado essa ideia de alguém presente, separado da vida, separado do outro, separado de Deus. Aqui, essa aproximação que temos, nos acercamos de tudo isso a partir desse olhar novo. Esse olhar novo se torna presente, possível, porque estamos investigando a partir de uma nova perspectiva, tendo uma nova visão daquilo que se passa conosco.
Isso requer que você descubra esta arte desta aproximação, desse aprender sobre si mesmo, desse olhar para si mesmo. Nós não sabemos, Gilson, tomar ciência daquilo que se passa conosco nesse instante, a nível de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações. Nesse contato com ele ou ela, nesse contato com nós mesmos, quando algo surge externamente ou internamente, nós não sabemos fazer isso. Assim, não nos acercamos desta possibilidade, desse encontro com esta ciência, com esta autorrevelação. Nossa proposta juntos aqui é para essa exploração, é para essa averiguação, para esse estudo de nós mesmos, para aprendermos a aprender. Como olhar? Nós temos, em geral, uma forma de aprender aí fora, que é através do conhecimento, da experiência, da acumulação de informações, memórias e ações e práticas do experimentador no cultivo de experiências. Então, profissionalmente, aprendemos a lidar com a nossa profissão com base no conhecimento e na experiência. Mas aqui estamos lhe propondo uma nova forma de aproximação da vida, que é a aproximação de si mesmo, nesse aprender novo. E aqui esse aprender é nesse instante constatar. Não é aprender para depois agir. É um aprender que ocorre momento a momento. Quando você descobre como olhar para as suas reações. Ao perceber um pensamento, emoção, sentimento, sensação, ao perceber o que você sente perto dele ou dela, ou quando está sozinho, perceber esse sentir, se tornar ciente disso, se dar conta disso, é a base para esse novo aprender sobre si mesmo. É quando nos aproximamos de uma forma real desta liberação, desta ilusão, que é a ilusão deste eu, dessa forma condicionada, programada de agir, de atuar, de pensar, de sentir sobre a vida. Então aqui se trata, Gilson, da ciência do seu ser. Você pergunta como isso se torna possível, esta autorrealização, ou esta realização de Deus, tomando ciência da realidade de Deus presente, nesse instante, quando o sentido do eu não está. Então, o descarte desse sentido do eu, nesse aprender sobre nós mesmos, nesse estudar nossas reações. Por isso temos enfatizado a beleza do autoconhecimento. E aqui usamos a expressão autoconhecimento também em um novo sentido, no sentido de se dar conta da ilusão de uma identidade presente, nessa experiência do viver, aqui e agora. Então, a forma real desta aproximação é trazendo atenção sobre suas reações, nesse instante,
Essa atenção revela a natureza, a estrutura, a base que tem dado formação a esse sentido de separação, que é o pensamento. O pensamento não observado, o pensamento em continuidade, mantendo o seu movimento de sustentação de passado, presente e futuro. Esse é o elemento. O descarte desse elemento, que é essa memória psicológica, isso representa o fim do eu, o fim do ego. Então está presente aquilo que está além do conhecido. Além daquilo que é conhecido e reconhecível dentro do pensamento. Estamos lhe mostrando como ter uma verdadeira aproximação desta ciência de Deus, que é a meditação. No entanto, a meditação, quando ela é real, ela tem por princípio o descarte da ilusão, do experimentador, do pensador e, portanto, também do meditador. Não se trata de alguém meditando, se trata da ciência da meditação, assumindo esse espaço, nesse instante, desse corpo e dessa mente. Aquilo que temos colocado de uma forma muito clara aqui para vocês é a não necessidade e, na verdade, o impedimento que isso representa. Me refiro ao impedimento de uma prática mecânica, técnica de meditação. A não necessidade e o impedimento que isso representa. Porque isso não corresponde à verdade da meditação. A verdade desta ciência que revela o seu próprio ser. Porque é o descarte do meditador. É o descarte do pensamento, com todo o seu movimento mecânico, que revela aquilo que está aqui e agora, fora do conhecido. Fora da mente, desta mente do eu. Portanto, isso requer a presença do autoconhecimento. Essa é a base para esta ciência de ser. É isso que estamos trabalhando com você aqui nesses encontros, e encontros online, encontros presenciais. Vamos nos ater fielmente à cristicidade. Ide e não pequeis mais. Não faz diferença quão graves nossos pecados foram há um momento atrás, se, neste momento, reconhecemos o Cristo. Cristo como onipotência. Cristo como nosso ser individual. Cristo como o único poder em nossa experiência. Só assim somos os filhos de Deus. Assim estamos alinhados com o poder cósmico, e todas as forças do mundo se unem para nos defender, para nos apoiar, nos sustentar e para nos manter. Nem eu vos condeno, mas ide e não pecai mais. Esta é a hora do nosso arrependimento. Convertei-vos e vivei. Este é o nosso momento de aceitar o Cristo. É o momento de decidir a não nos entregarmos mais ao ressentimento, à vingança ou à retaliação, nem nos revestirmos com qualquer armadura que nos defenda da maldade ou dos pensamentos de alguém, pois neste momento
estamos em nossa cristicidade. Não só estamos em nossa cristicidade, mas na de todos os seres. Pois só estamos em nossa cristicidade se acreditarmos que ela também está nos outros. Quando vemos cristicidade no universo, quando vemos Cristo aparecendo na forma humana, na forma animal ou vegetal, todo o poder do cosmos atua em nós. Ela fará maravilhas até mesmo em nosso corpo, ao levantá-lo, ressuscitá-lo, resgatá-lo e espiritualizá-lo, de modo que até mesmo o corpo torna-se o templo do Deus vivo, e não mais carnal ou mortal. O corpo carnal se transforma em sua realidade espiritual apenas no momento da cristicidade. O ontem se foi, velhos dias se foram, nossas animosidades, ciúmes, brigas. O que é isso? Em circunstâncias normais, representam apenas a ignorância humana. Mas o que acontece quando são causadas por aqueles que reconheceram o Cristo? Tornam-se maldade espiritual no mais alto grau. Se uma pessoa aceita o Cristo, coloca o manto e adota a cristicidade, e depois volta a cometer os erros humanos, uma dupla punição é exigida, porque ela entendeu a lei e conscientemente a violou. Agora sim, está pecando conscientemente e não por ignorância. A palavra final é: ide e não peques mais. Esta vida não é nossa. Esta vida é de Deus. Pertencemos a Deus e Ele é responsável por nossa vida e por nossa plenitude. Tudo de bom que acontece em nossa vida é Deus em ação. O mal acontece quando a palavra eu é introduzida. Eu John, eu Mary, eu Henry. Não cabe a nós nos vangloriar, nem nos condenar ou assumir responsabilidade. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o ego. Mestre, o senhor pode compartilhar a sua visão do que é o ego? Você pergunta o que é o ego? O ego é um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações. Quando você me diz o seu nome e se identifica com o corpo, isso é o ego. Quando você me conta sua história e se vê nela como sendo alguém dentro dela, real, isso é o ego. O ego não é outra coisa, Gilson, a não ser o sentido de alguém presente. Quando fala, quando pensa, quando sente, quando age, quando gesticula. Estamos diante de algo que é uma constante, de algo que está sempre presente. Como seres humanos, nós estamos organizados para uma vida centrada nesse sentido de separação da própria vida, de separação do outro, de separação de Deus. Esse é o ego. Esse sentimento, pensamento, emoção e sensação e percepção, nesse instante, em meio a qualquer evento, situação, experiência, acontecimento, esse é o ego. Qual é a verdade sobre você? Olhar para esse sentimento, sensação, percepção, ficar ciente, cônscio de si mesmo.
perceber com clareza esse movimento, que por sinal é um movimento de condicionamento cultural, social, humano. Algo dentro desta visão humanista, mundana, que nós recebemos. Tomar ciência disso é poder romper com isso. Isso requer a presença de um estudo sobre você, que você precisa fazer. Nossa ênfase aqui sempre consiste nesta aproximação de si mesmo, nesse novo aprender sobre você. Para o descarte desta forma, deste modelo, desse jeito de ser, internamente, psicologicamente e naturalmente nessas representações externas de comportamento, de ações, no contato com o outro, com a vida. Precisamos de uma mudança profunda, de uma quebra completa desse formato de ilusória identidade presente na vida. A vida é aquilo que está aqui e agora, como ela é. Esse sentido de pessoa que é o ego, acreditando poder controlar, realizar, fazer as coisas e determinar as coisas. Tudo isso está dentro desta volição, desse querer, desse desejar, deste centro separatista, que é o ego. A beleza da vida consiste nela, presente. Sem esse elemento, uma vez que esse elemento está presente em razão da ignorância. Essa ignorância é presente em cada um de nós. Os antigos sábios chamavam de avidya, esta psicológica condição de ignorância a respeito de quem somos, a respeito do que é a vida. As implicações presentes dentro dessa ignorância são todas as formas de confusões, de desordem, complicações e sofrimentos em nossas vidas. Assim, estamos vivendo uma vida sobrecarregada de problemas de todos os tipos. E todos esses problemas giram em torno deste centro falso, ilusório, que se sustenta em razão da ignorância, que é o ego, que é o eu. Aqui nesses encontros, nós estamos com você estudando isso, lhe aproximando desse refletir sobre tudo isso. Veja, não de intelectualizar ou criar ideias a respeito disso, mas de descobrir como olhar para suas reações, como se tornar ciente de suas próprias reações quando você lida com o outro. Por exemplo, observe que no seu contato com ele ou ela, o pensamento vem primeiro, que é a sua ideia, sua crença, sua avaliação sobre ele ou ela. Essa avaliação nasce de um conceito que o pensamento tem formado, tem lidado nessa ilusória ideia de ser alguém que sabe das coisas. Isso está dentro desta ignorância. Uma vez que você não sabe a verdade sobre você,
Uma vez que o que você tem sobre você é um conjunto de memórias e lembranças, de imaginações sobre quem você é, como você pode saber a verdade sobre o outro? É por isso que há tanta desordem, tanta confusão e conflito em nossas relações. Apesar dessa nossa intenção de querer bem, de amar, de ser feliz, de viver em paz, tudo isso ainda está dentro do próprio movimento da ignorância. Então não temos a verdade daquilo que somos. Não temos a verdade de nossas relações. É isso que estamos juntos aqui descobrindo. Como romper com isso? Para uma vida real, para uma vida divina, para uma vida em Deus. Quando a responsabilidade vem, não deixemos que o eu humano se mostre e diga: como posso fazer isso? Como posso aperfeiçoar aquilo? Não tenho forças e nem tenho dinheiro suficiente. Jesus não permitiu que a palavra eu sobressaísse quando ele foi chamado para alimentar 5.000 pessoas. Pelo contrário, reconheceu que não poderia fazer nada sozinho. À medida que estudamos, que lemos ou meditamos, desenvolvemos um estado de consciência que reconhece o Pai interior como o único ator e a única atividade. Assim, estamos preparando o caminho para uma verdadeira experiência de Deus. No momento em que temos uma experiência de Deus, não vivemos mais nossa própria vida. Deus vive sua vida sendo nós. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo real e sincero em se aproximar e compreender essas verdades, o convite é para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros de final de semana no formato online, existem também encontros presenciais e inclusive retiros. Nesses encontros, além do Mestre Gualberto responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse silêncio que o Mestre vive, nesse poder. E isso nos ajuda demais a compreendermos essas verdades, a termos uma compreensão que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem um link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.